Passou. Tá gravando, né? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ei Nerd, saindo mais uma vez nesta semana. Acompanhe o nosso canal, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também lá no nosso Instagram, tá? Nosso Instagram vai estar na descrição e você pode acompanhar também os nossos cortes, todo o nosso processo também lá de pós-produção também dos nossos episódios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algo bem cabuloso, né? Também é do mundo aí de filmes, né? A gente também planeja falar um pouco de filmes, como a gente já falou de Harry Potter. Eita, tá difícil. E também agora a gente vai falar também um pouco sobre terror, né? E o primeiro filme que a gente escolheu foi O Exorcismo de Emily Rose. E eu trouxe aqui os especialistas, novidades aqui, né? Especialistas em terror. A gente trouxe o Lucas. E aí, galera, beleza? E também a gente trouxe a Liza também, que é a nossa social media. A primeira vez da participação dela, ela já vai vir para uma bancada bem pesada que é de terror. E aí, Liza, o que tu acha desse primeiro tema? Para um episódio especial requer uma convidada especial também, né? Dessa vez ela quis participar porque dessa vez a gente não vai estar falando de animes, né? Ela tem um preconceito aí. Mas a gente dessa vez vamos falar um pouco de filme. Ela gosta mais dessa pegada aí de filmes, né? De algo mais dramático, e a gente trouxe a especialidade dela para falar um pouco também sobre essa questão de filmes aqui pro Ei Nerd. E aí, vamos falar sobre o filme Exorcismo de Emily Rose. O que vocês acham desse filme? Eu tô muito curiosa para saber o que é que o Lucas acha, porque enquanto a gente tava assistindo o filme, ele ficava assim só na dele, ficava assim... O Lucas aqui é o nosso especialista de filmes de terror, né? Foi a pauta que ele levantou. E aí, Lucas, o que tu acha desse filme? Cara, eu achei legal a maneira que o diretor trouxe como ocorreu, né, lá o exorcismo da moça, da Emily Rose, né? Como foi abordado o filme. E o legal dele é que ele traz perspectivas diferentes, traz tanto a visão da menina possuída, que foi a Emily, traz a visão lá do padre em si, né? Traz também da advogada, as experiências dela. E a gente vai contar com isso no decorrer do episódio, aqui de hoje. E o interessante, pessoal, que esse filme ele é baseado em fatos reais, né? Foi uma história que realmente aconteceu. E há quem diga que o filme ele é Nutelinha, ele é fraco comparado do que realmente aconteceu. E durante esse processo lá do filme, essa parte de possessões, que eu acho que vai ser o tema que a gente vai mais comentar do filme, né? Que foi algo real, né? Mas também o filme ele trouxe ali aquela perspectiva de possuída, que fica ali a dúvida. Eu acho que o filme ele explora muito bem isso. Ele não deixa claro que foi um exorcismo, na verdade, uma possessão em si. E no final também ele te dá dados. Tem dois lados no filme, né? Um filme que vai defender que foi uma... Como é mesmo? Esquizofrenia. E uma possessão. Então tem nesse filme, ele tem esses dois lados que eu acho que o público no final ele escolhe. Porque também tem uma parte lá que a Emily vai se encontrar com a Maria, no caso, seria Maria. Maria. E ele se encontra com Maria e tem todo... A gente vai dar uns spoilers aqui do filme, pessoal. Mas, na verdade, não é spoiler. O filme é de 2005, 2005 o filme, né? Acho que ele é de 2001. É 2005. 2005 o filme, então é um filme bem antigo, mas não deixa de ser bem atual. Não deixa de ser bem atual, mas... É um caso que é comentado até hoje, um caso que... Por isso que a gente tá trazendo, que é algo que é comentado até hoje. E... O filme, a gente vai falar também da perspectiva, o Samuel também tá ali na direção, mas ele vai entrar juntamente conosco, que eu sou cristão, sou evangélico, né? E só que olhando pela minha experiência, claro, eu não fui em exorcismo, em expulsar demônio, como diz nas igrejas, né? Mas de início é um pouco complicado. Poxa, será que aquilo ali realmente é uma possessão? Peraí, realmente foi uma doença mental como estava defendendo o Estado? Porque no filme, o Estado ele tá ali meio que... processando o padre, né? Mas também a família. No filme deixa claro só o padre, né? Mas na realidade também foi a família, né? E trazendo agora um pouco pra Liza. Liza, tu acha que realmente foi uma questão de possessão? Tu que mexe um pouco ali, é estudante de psicologia. Tu acha que foi realmente uma esquizofrenia ali? O que tu acha que foi? Qual é o nome? Esquizofrenia. Olha, assim, tem duas perspectivas, né? Por exemplo, dentro da psicologia, a gente tem a paropsicologia e tem a psico... Ih, meu Deus, esqueci. Fugiu no meio. Corta aí.
Tenho a psicopatologia, tá? Tem a psicopatologia e a parapsicologia, que é quando a Até ela que sabe tá errando, imagine a esquizofrenia. parapsicologia, ela é quando a gente não consegue explicar, foge do humano, tipo, transcende. Agora, a psicopatologia já é mesmo a doença, o transtorno, que aí o filme, ele trouxe isso pra gente, tá? O que é que tu acha? Tu acha que foi espiritual ou tu acha que era realmente uma doença? E eu penso assim, eu assisti o filme 2 vezes, né? Eu era adolescente, eu não tinha nenhum conhecimento, então fiquei morrendo de medo. E na segunda vez que eu assisti, eu já tinha um pouco desse conhecimento. E aí eu fiquei analisando, rapaz, tá, ela tá possuída ou ela tá doente? O que aconteceu? No início do filme, eu realmente comecei a pensar que era uma esquizofrenia, ali ela tava dando todos os sinais. Só que no meio do filme, cara, a parada já tava muito estranha. Aí já entra a parapsicologia. Porque, por exemplo, o corpo da Emily, do jeito que ele era impossível ela ter rolado o pescoço do jeito que ela rolou. Isso foge do humano, sabe? Do inexplicável. Então, até mesmo para caso assim de psicologia, se realmente fosse a doença, ainda é um caso que seria muito isolado. Não seria algo que se torna padrão nesse tipo de Tipo, doença. não tem explicação. Uhum. O que aconteceu ali com ela não tem uma explicação. Porque o jeito que ela se virava, realmente era para ela ter quebrado o pescoço. E também eu vi as fotos, né? E tinha lá que, em meio no momento que eles tentavam expulsar o demônio dela, o corpo dela ficava todo com marcas, riscado. E aí também tinha a questão dela falar várias línguas mortas, né? Que eu também fiquei em dúvida quando o advogado do estado ele começou a falar que Ela tinha matrículas, né? Ela tinha ele tinha registro de ela tinha matrículas estudado latim. de latim, né? Isso na igreja, né? Que ela tinha aprendido, ela tinha matrículas na igreja, O né? filme lá ele trata que ela falou línguas como alemão, francês, falou latim, por aí vai. Só que o interessante é que a história real da Annelise, né, que o nome dela é Uhum. Anna Elizabeth Mikkel, alguma coisa assim. Aí teve essa abreviação, mas no filme veio como Emily Rose, né? Essa língua veio o alemão porque ela é de origem alemã, a menina lá, a Annelise. Sim. Aí ela sonhava em ser professora, né? E aí na faculdade ela estudou essas diversas línguas. Aí, então é que o advogado lá no decorrer do tribunal, né? Ele vai explicar que como é que ela sabia essas línguas do nada, né? Sem ter estudado. Então isso ele trouxe como se não fosse uma abordagem espiritual em si, mas algo mais racional, essa explicação que ele trouxe. Uhum. Então, Que no momento dos surtos dela, ela trazia ali as línguas que ela já sabia falar, né? Isso. E Não misturava era, tudo. tipo, ela não trouxe, por exemplo, a língua que os japoneses falam, que é o mandarim. Que é uma língua que ela, Que ela não... teoricamente, não saberia É, falar. isso. mas ela não trouxe, Não. não trouxe, né? Então ela basicamente falou realmente o que estava embasado na parte da defesa do Estado, onde ela falou línguas que ela teoricamente tinha aprendido ali em matrículas. Isso, como se já tivesse... Línguas que ela teve contato, né? Uhum. Não... Sim, sim. Mas tu acha, Laísa, que essa parte, se ela fosse doente mental nessa parte da esquizofrenia, ela poderia falar essa parte mesmo como se ela tivesse línguas? Olha, mas até onde eu vi, ela falava línguas mortas também. Ela chegou a falar 6 línguas mortas diferentes, que no filme não foi tão abordado assim essa questão, né? Ah, ela falava o quê? Foi dito lá, eu dei uma olhadinha, assim, dei uma pesquisada e tinha que no livro, que também tem um livro dessa história que conta, Uhum. que diz também que ela estava possuída por uma legião de demônios, eram tipo 6 legiões Sim. diferentes, uma legião tinha tipo 1000 demônios, não sei basicamente falar como é que era, mas era uma legião e eram línguas mortas que ela falava. Cara, e isso que é louco, porque no começo, né, na verdade, a Emily Rose, que é o nome do papel, né, lá do filme, mas a gente já vai comentar no nome dela mesmo, porque a gente tá analisando o filme. Mas nessa questão da Emily, ela era uma jovem completamente normal, né? Uma jovem também católica, até os que seus... tinha sua fé, era devota, e ela
começou a apresentar isso depois que ela entrou na faculdade. E isso deixa bem claro. Isso que é interessante do filme. O filme, ele não te dá um lado. O filme, ele te dá dois e você aceita Isso. qual. E o filme, ele mostra o detalhe que é muito importante, que ela entra na faculdade. O começo do filme, ela é felizona. Porque ela entrou na faculdade e depois que ela entrou na faculdade, ela começou a apresentar esse surto, né? Por isso que é muito interessante de que o que realmente aconteceu, né? O filme, ele deixa bem claro isso. Ele deixa, assim, Na verdade, eu acho que pro nem ele... espectador. Acho que nem quem passou por isso, a família dela, sabe explicar o que é que foi que de fato aconteceu. Por isso que não foi abordado no filme, né? Mas eu fiquei pensando assim, ela era uma pessoa tão normal, eu queria saber demais se foi um surto psicológico, qual foi o gatilho, e se foi uma coisa realmente espiritual, que lugar ela frequentou, qual objeto ela teve contato para isso acontecer, porque realmente me deixou muito curiosa. Esse negócio aí do que ela teve esses episódios foi só no filme mesmo, na faculdade, né? Na vida real, esses casos começaram a ocorrer com ela a partir dos 16 anos de idade. Antes da faculdade, Isso, não veio Ela já mesmo. tinha surtos. Isso, começou aos 16 anos. Ah, então o filme ele só mostra mesmo que ela só começa a ter esses casos desses problemas depois da faculdade, mas na história real ela Isso. tem antes ainda. Uhum. Isso então é interessante. Mas o estranho é que até os 16 anos ela não tinha. Não Era tinha apresentado, uma né? garota normal, né? Com a saúde perfeita, e aí do nada Começou começou a a ter ter. esses episódios. Mas agora uma coisa que é interessante que no filme também o lado do estado ele começa a acusar, que ela começou a ficar, esse estado dela começou a piorar depois que começou as sessões de exorcismo, né? E ela já começou a ficar daquele jeito realmente mais agressivo, a realmente ficar aquele jeito paralisado, de virar pescoço, não virar pescoço como aquele filme do Exorcista, né? De 2000 e pouco. Só que no caso dela era pior, pô, porque o pescoço dela virava, tipo, pra cá e enrolava, assim. Pois é, então realmente é tenso, né? E começou a piorar daí. Se fosse um caso psicológico e trazendo esse exorcismo aí, vocês acham que foi um gatilho pra piorar ainda mais? É porque é muito complicado afirmar algo, né, também. Mas você acha que o exorcismo, se fosse uma doença mesmo ali, fez piorar? Eu acho que lá pra época a medicina não estava tão avançada a ponto de trazer a cura pra menina, pra Emily Rose, né? Aí por o fato da família ser tão religiosa e dela ser também tão religiosa, né? Elas eram católicas fervorosas, né? Fez com que Elas se fechassem para a medicina também? isso, que eles tomassem mais tivesse, deixa eu ver como que eu posso dizer, que ela aceitasse mais a ajuda da igreja do que a parte como se racional, né? Sim, tô entendendo. Isso centro. é um problema que, às vezes, ainda mais antigamente, que a igreja tinha muito mais influência no meio das pessoas, né? E hoje isso também acontece, né? Eu falei que eu sou cristão, sou da igreja, e muitas vezes a pessoa ela recusa medicamentos porque Deus vai me curar, né? Mas a gente acredita, principalmente alguns, né? Eu não vou generalizar, tem pessoas na igreja que pensam de formas diferentes, mas acredito que também a medicina foi deixada por Deus, pessoas foram capacitadas também, deixadas por Deus para também usufruir. Claro, o medicamento também tem seu preço, depois vai ter umas consequências, né? Mas só, eu vou cancelar isso aqui que foi o que aconteceu. Não, vamos cancelar porque ela começa a tomar medicamento ainda na faculdade, né? No filme. Por exemplo, no final do filme, mais ou menos no final, eles levam uma especialista pra depor, né? Sobre isso. E ela diz que os remédios psiquiátricos que ela tava tomando Butrol. meio daí que mesmo. estavam bloqueando As atividades neurais, algo do tipo. isso, e a espiritualidade de acontecer e de ela se Ser livrar curada. daquilo. Isso. Porque mexia, ela sabia explicar muito bem a questão da mente e do corpo em relação a tudo isso. E ela disse que esses remédios, eles bloqueavam. Eu acho que também. Eu acho que, assim, o lado espiritual realmente, assim, eu acho que existe, né? E eu acho que certas decisões, certas coisas podem sim bloquear. Eu acho que pode sim acontecer, né? No caso dela, ela começou a tomar este remédio e depois ela parou, né? Que foi uma orientação da família e também do padre, né? Que eu acho que o padre ali, ele parecia que não tinha um lado, nem ele sabia, né? O padre, rapaz, será que ela para de tomar esse Mas remédio? quando ela teve o encontro com a Maria, foi aí que ela teve a certeza, porque foi como se ela tivesse entendido o chamado dela para essa terra. Pronto, isso aí é muito interessante, porque ela volta, né?
Pra mostrar, peraí, se isso tá acontecendo, então eu vou voltar como se fosse pra provar o lado espiritual, né? Que existe, Que existe. que esse mundo é real. E tipo, poxa, mas peraí, é muito pesado. Mas muitas das vezes na Bíblia acontece justamente isso, né? Tem registrado, por exemplo, Deus vai. Jesus, na verdade, está ali conversando com os discípulos, aí os discípulos perguntam assim, por que aquela pessoa, eu não lembro, eu acho que ela é cega. Por que aquela pessoa nasceu daquele jeito, né? Foi porque o pai pecou? Foi porque a mãe pecou? Aí Jesus, ele explica ali, vou falar com as minhas palavras, para que a obra dele, o poder dele se manifestasse, para a glória dele, acontecia esse tipo de coisa com essas pessoas, para justamente ele ir lá e mostrar o poder dele, né? Eu tô resumindo nas minhas palavras, né? Não sei exatamente o texto agora. Justamente o filme todo a gente fica se perguntando por que uma menina como ela, uma menina tão boa, Uma menina passa boa, por aquilo, né? Passou por aquilo. E eu acho que por ela ser essa pessoa boa, eu acho que ela poderia ser também a pessoa ideal para mostrar, peraí, eu vou sofrer, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa da igreja, que pode acontecer, e eu vou fazer minha missão. Isso. Ah, mas Lucas, isso é muito pesado. E, cara, realmente tem pessoas que têm missões pesadas. Eu acredito nisso, né? Trazendo mais uma visão pessoal, né? E diante da visão dela, ela tinha uma escolha, né? E Ela fez tinha a uma escolha escolha, dela. ela poderia já... Então é que, devido a ela ter feito essa escolha, né? Hoje o túmulo dela é utilizado como peregrinação, que o pessoal vai lá pra prestar fé. Isso na vida real Isso, mesmo. na vida real. Oh, interessante. Então mostra isso. No filme mostra também? Chega a Mostra mostrar? no final. Mostra no Eu filme. acho que mostra ali mostra o túmulo Tipo, o que dela, né? aconteceu? Com ele. Agora, trazendo um pouco mais sobre o filme, né? O filme, ele tem dois lados, né? Como eu falei, ele tem um lado ali do Estado, onde ele tá acusando o pai. Quero saber qual é a opinião dele aí, se é o... Eu acho. Lá tu tá, Pronto, eu tenho uma pergunta pro Lucas. Lucas, tu acha, com a tua expertise, tu acha que é realmente um filme de terror? O filme do Exorcista de Emily Rose? Eu acho que é mais um terror psicológico, entendeu? Que ele não vai ter aquele jump scare dando susto exatamente. toda hora, né? filme em formato assim de documentário. Documentário Ele de traz- ele- tribunal, né? Ele traz a visão deles, né? Da história e faz a gente refletir, mas não tem aquele terror. Claro, eu acho que é classificado como terror, mas não é aquele terror tradicional de dar medo, Não assim. é tipo o Exorcista, aquele clássico de Sim. Tipo, é só o que eles contam. Nunca a versão dela. Tipo, até hoje, no filme... não o se quadro teve a versão dela, tipo... só traz na aquela pele carta. dela. E sim, as outras pessoas contando, ela passou isso por aquilo. Sim. Mas não tem, tipo assim, oi, meu nome é Emily Rose e tudo mais. Não é narrado por ela. Tem- É engraçado, é como ela é protagonista, né? Entre aspas, mas ela é coadjuvante, né? Sim. Ela é um terceiro ali, porque quem é os principais ali é o padre e a advogada, né? Sim, aí qual foi a pergunta que tu fez pro Lucas mesmo? Da opinião dele? Qual é o lado dele? Se é mais pelo espiritual ou pelo lado da Pronto, eu acho- ciência, Eu acho que pela foi algo lógica? mais racional, algo científico. Uhum. Só que, como eu falei, né, devido à medicina daquela época não ser tão avançada, não conhecer tão a fundo quanto a gente conhece hoje questões psicológicas da gente, né, questões cerebrais, não teve tanto sucesso a busca O que ela fez. tratamento dela, né? Uhum. Exatamente. Mas assim, isso é papo de discussão até hoje, até mesmo diante da psicologia, porque ainda hoje nem a psicologia consegue explicar o que ela teve. Por isso que é aí que entra a parapsicologia, que é quando não há uma explicação humana pro que aconteceu. Sim. Pior que é complicado, porque a gente tem esses dois fatos de ter sido algo religioso, de ser algo espiritual e algo, sei lá, como uma doença. Tem esse fator da medicina, né? Da medicina ainda ser muito atrasada. Mas, sei lá, eu não sei se a medicina ainda fosse evoluir, é porque é um caso muito estranho, né? Mesmo que fosse algo realmente só científico e de doença, eu acho que ainda realmente foi o ápice ali, foi o mais bizarro, o caso mais bizarro que O que poderia eu ter. acho massa nesse filme é que uma das provas que o padre utiliza, né, lá durante o tribunal, o julgamento dele, no caso, é aquela fita com gravações. E os áudios que eles utilizaram, né, pra expor durante o filme foram áudios que eles captaram durante o exorcismo Sim. na vida real. Também teve o caso do médico que morreu, né? Que ele ia... Esse caso, ele morreu, esse algo mais médico é do só filme? um capricho do filme, não Não ocorreu. existe, não tinha esse médico no Não. caso, né? Tinha um médico, mas ele não morreu. Mas ele não morreu. Ah, ele não morreu. Mas será que ele chegou a depor? Eu não sei, eu não... Porque, assim, tem um julgamento, né?
E o julgamento no final do filme, pessoal, como eu falei, tem todo o filme é toda essa questão de tribunal. Metade, eu acho que 45% do filme é no tribunal, né? Tentando defender o caso do padre. E no final a gente vê que ele é considerado culpado, né? Ele é considerado culpado, mas ao mesmo tempo, por ele ter sido considerado culpado, o júri também decidiu que a sentença dele Ele já já tinha pagou. sido paga, né? Tanto da mãe, porque como eu falei, no filme só é mostrado o padre, né? Mas Inclusive, toda a isso na família vida real foi. foi assim mesmo? O quê? A sentença dele? Foi. Foi isso Acho que Foi. foi algo do A tipo. sentença deles é porque, como eu falei, parece que só é o padre que tá levando a pena no filme, né? Mas a família também foi considerada culpada porque a família também falou pra ela parar de usar o remédio, né? De parar com o tratamento. Mas algo que eu vi assim por cima foi que quando ocorre crimes desse tipo, né, do pai contra a própria vida do filho, lá na Alemanha, eles não têm uma pena porque eles já consideram isso algo muito pesado para a família, né? Uhum. Pois é, então se tornou pesado pra família e a família, ela sofreu também junto, né? Por isso que lá no caso, como eu falei, na vida real, eles não são presos por ter sido considerados que eles já sofreram bastante, né? Lá é a Alemanha, né, que acontece esse Isso. episódio, né? Lá na Baviera, acho que é tipo um bairro que tem lá na Alemanha. Pronto, Uma acontece na cidade. Alemanha. Eu acho que eu não sei se é uma lei universal isso, mas é uma lei que aconteceu lá, que o júri considerou que eles já sofreram tudo, pela perca da filha, por todo esse processo que acompanharam ela, Foram 67 exorcismos que ela passou durante Tá? acontecia duas vezes na semana, duas vezes no mês, semana. mais ou menos. Acho que foi durante 5 anos que ela passou. Olha aí, 5 anos. E ela parou de comer, né? Ela ficou bem esquelética, ficou... O pessoal disse que ela morreu por desnutrição e alguma outra coisa lá que eu não recordo o nome. Sim, o fator realmente dela ter morrido foi esse. Mas aconteceu 67. 67 sessões, né? Caramba. Agora trazendo pro lado, já trazendo já mais para um veredito, né? Eu, pensando como um cristão e assistindo o filme, conhecendo um pouco da história realmente original, eu acredito que teve um gatilho inicial realmente de doença, né? Mas eu acredito também que Foi uma porta de entrada. foi uma porta de entrada. Foi algo que facilitou a entrada de uma possessão, por exemplo, né? Eu acredito que foi mais ou menos desse jeito. Agora, o que me deixa encabulado, né? Porque na minha concepção de igreja, de participar, o demônio, ele meio que... ele entra na pessoa, né? Basicamente, ele entra não para fazer coisas boas mesmo, né? Mas também eu acho que foi muito exagerado o jeito que foi. Por isso que eu acho um pouco esquisito, porque o demônio, ele entra e às vezes, pessoal, ele tá ali bagunçando a vida da pessoa, mas ninguém nem tá sabendo, sabe? Ele só tá ali bagunçando, ele, não sei o que, não sei o que. Às vezes lá é muito raro, às vezes isso, né? Mas o que acontece? Ele entrou ali na Emily, né? Aí ele ficou um jeito aí todo que meio que destruiu. Realmente a Bíblia fala que o diabo ele vem pra matar, Roubar e destruir. roubar, matar e destruir, né? E ele vem realmente pra destruir a vida, né? Eu acho que realmente ele meio que fez a missão dele, mas parece que foi muito demorado, né? A missão dele ali. Eu não consigo bem que entender. Eu não sei se é porque na minha visão ele vem ali, ele faz a maldade, ele bota logo pra destruir logo. Porque o diabo, ele quer, quanto mais ele quiser matar logo, melhor pra ele, né? Então eu acredito que foi uma possessão, mas mistura também desse gatilho de doença, mas sei lá, eu acho essa possessão um pouco esquisita. Ah, Lucas, mas tem possessão parecida com essa. E tem realmente. Lá na época da Bíblia também tem um homem que é considerado que ele vivia nos cemitérios, né, que fala a Bíblia, que ele era super forte, que nem cadeias, nem correntes prendiam ele. Então era um cara muito doido, sabe? E quando Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele fala, me despede aqui, mas me joga pros porcos, esse episódio, né? E ali também uma legião, né? Então pode ser um ato de possessão que seja mais complicado de se analisar, porque aí a gente vê legiões, né? No caso da Emily, no caso desse também da Bíblia. A tradicional que nós vemos, você pode até ver aí, normalmente é só um ou dois, né?
Não é uma possessão, não é legião com muitos demônios, né? Então, por isso que eu acho que pode ter sido realmente alguma possessão um pouco mais complicada por causa disso. Mas a tradicional que nós vemos, que a gente já chegou vendo aí na igreja, é uma possessão ali um pouco mais light, né? Que vai ali, expulsa, que expulsa em nome de Jesus e pronto, acabou, né? Basicamente eu acredito nisso, né? E falando de cenas do filme, assim, qual foi uma cena que deixou vocês apreensivos, que chamou mais a atenção de vocês? Uma cena que me pegou foi quando aquele amigo dela disse que ele não ia sair do lado dela. E ele dormia no mesmo quarto que ela e ele acordava de noite, ela tava toda atravessada. Caramba, aquilo ali é muito louco, Eu fiquei né? pensando assim, cara, tem que amar muito. Corajoso, né? Tem que amar muita pessoa e ser corajosa, né? Pra estar naquele Sim. momento. A que me pegou mais foi a partir de quando isso aconteceu e eles resolvem levar ela pra casa dela, pra ficar por lá, né? E ali vai... Eu não sei se ali já vai começar os exorcismos, eu acho que sim. Aí ela ali já tá bem mais avançada, já tá arrancando o cabelo, tá com Aquela insetos, né? Aquela Arranha cena a que ela- parede. Arranha a Nossa, parede ali. pelo amor de Ali é Deus. agoniante, né? Nem é um... Nossa, como eu tô com medo, mas chega Não a te ser lembrar. agoniante assim, sabe? Mais alguma opiniões que vocês têm sobre o filme ou sobre essa questão de possessão que eu quero trazer o Samuel para ele também falar a parte dele. Eita. E aí? Só a título de curiosidade, lá no filme, naquela parte que ela vai pro celeiro, né? Eu acho até engraçado aquela cena que Aquela dela é tensa também, que eles né? estão lá Acho no, engraçado. que eles estão lá no quarto dela, né? No ritual de exorcismo, ela bate no padre, ela vai pular a janela. Eu acho engraçado aquela cena ali. Aí ela corre É lá. doido mesmo. Aí elas vão lá, tipo, pra um celeiro, né? Aí ela começa a falar umas línguas velhas lá muito doido, o padre orando, fazendo a reza. Aí começa a aparecer, cair serpentes, aparecem ratos, e os cavalos ficam doidão, né? Eu pensei que quando ele levou pro celeiro, eu pensei que ele ia fazer algum tipo de referência até mesmo de Jesus, né? Que nasceu ali na manjedoura, ali no meio dos animais também. Mas só foi realmente uma confusão que eles fizeram ali, dela muito doida. E uma curiosidade sobre essa cena que eles trazem lá no filme, né? É que ele vai perguntar quais são os 6 demônios que estão dentro O dela. nome, né? Qual é o É. nome? Aí fala Belial, Caim, traz Judas Iscariotes, traz legiões. O próprio. Não, diz que eu estive em Caim, eu estive em Judas, Isso. né? Aí traz não diz, o Lúcifer. próprio Lúcifer, né? Uhum. Aí na versão real, tem até nas fitas a gravação, né? Aí por o fato dela ser da Alemanha, ela trouxe 2 nomes que são diferentes do que são trazidos no filme, né? Que vai trazer o Adolf Hitler, que ela disse que estava possuído por Adolf Hitler, Foi mesmo. e Ô, por... loucura. Só O fala bigodudo, que isso pode Valentino- terminar cortado a nossa E outro entrega. nome da Alemanha que ela trouxe foi Valentine Flashman, algo do tipo, que era um padre lá da Alemanha que vivia em pecado, chegou a matar pessoas. E aí, na vida real, ela falou que estava possuída por esse cara também, Valentine Flashman. Legal. E pra complementar agora isso aí que eu tava até... Que tava até falando sobre a possessão, né? Que a questão é de... Na igreja também a gente acredita que quando a pessoa é possuída, até mesmo dentro da igreja, é porque a pessoa tá em pecado, né? A pessoa tá em pecado. E isso que me confunde também. Poxa, a Emily é uma pessoa boa. Realmente só foi um chamado ou ela tava em alguma situação que ficou mais... Porque Pois é. não faz sentido, né? não faz Porque sentido. se tu estiver em pecado, tu vai atrair o mal, né? Como o pessoal diz. Mas É a curiosidade de todo mundo saber qual foi Mas o se eles eram tão cristãos, né, assim, Devotos, assim, ao né? cristianismo, por que que justamente ela começou a passar por esses episódios? Pois é, isso que é E estranho. chamados. Por isso que também termina sendo estranho nessa questão da possessão, né? Porque ela é uma pessoa meio que toda regradinha, da igreja, tudo mais, é devota, incrivelmente devota. Ela não é devota assim, só vou pra igreja. Ela realmente, Foi por causa da participação dela em As Branquelas. O que eu Falando vi nisso, foi que... Ah. Não, fala logo. Não, é um comentário mesmo Como é? da atriz. Não. É que a atriz, quando eu tava assistindo, ela tem... A mesma atriz é engraçada, ela é das Branquelas, né? E também a mesma atriz que fez a Débora de Dexter, né? Que é a irmã do Dexter. E a atuação dela eu acho muito boa. mas- A atuação... Eu não sei o nome dela, né? Da atriz. Mas e ela é jovem ainda. É um filme que é novo e ela é jovem e ela já mostrou Tudo gravado da mesma época. nossa, atuação muito boa dela ali, Bem principalmente nessas partes que realmente ela fica possuída, ela fica ali, ela tem uma atuação muito boa. Sim, eu fico imaginando isso. Como é que é feito, né?
essa cena no qual ela fica toda contorcida. Será que tem algum tipo de treinamento? Será que ela Com fez muito balé na certeza, com infância certeza dela? deve ter um treinamento ali muito louco e sei lá, esse pessoal quando eles vão fazer algum material, eles estudam muito algo que é real, né? Uhum. Provavelmente ela deve ter estudado muitas possessões realmente verdadeiras, né? E incorporado aquilo, da mesma forma que o Coringa também, lá do Heath Ledger, não lembro Isso. muito. Heath Ele, Ledger. ele fez também, ele estudou muito ali, que tão ficou tal que ele doido. já tava ficando doido mesmo, de verdade, né? E isso é interessante que tem alguns boatos que durante a gravação, de toda a gravação, tava acontecendo Tava algumas acontecendo coisas, algumas né? coisinhas. Tava tendo algumas Isso. coisas lá macabras acontecendo. Ela até fala que ela e alguns colegas dela tiveram essas Ele situações sempre acordava às 3 da bizarras. manhã. Acorda pesado. Elas falaram que nos bastidores, né, quando elas iam dormir, o rádio da moça que interpreta a Emily ligava de madrugada do nada, da moça que interpreta a advogada do pai, Do né, e do padre. padre, a televisão dela ligava durante a madrugada. Elas trazem isso numa entrevista que elas fizeram meio que parece um podcast, mas acho que é um programa de TV que eles participaram. Pois é, e E é eles sempre um falam. horário específico, né? Pois é, isso dá. Sabe por que que é 3 Agora da isso aí manhã? dá medo, viu? Isso aí dá medo. O cara fala do negócio, eu espero que não aconteça nada por aqui. O padre falou no início do filme que a questão do horário ser 3 horas era porque era o diabo. Como é que é o É nome porque mesmo? tipo o inverso, né? Jesus foi crucificado aproximadamente às 3 horas da tarde, né? Uhum. E por o diabo ser o inverso de E era Jesus, de né? manhã na Trindade. É. Isso. Aí ele escolhe esse horário das 3 horas, né? Pra aterrorizar a galera. A gente poderia até trazer fatos reais aí de 3 horas, que realmente parece que tem um negócio ruim na madrugada, né, Isso cara? tem história, Mas eu não né? vou falar, não. Tem Não vou falar, história. não. Deixa isso aí pra lá. Vamos Vamos falar só do filme mesmo e ficar por aí. Situações reais, deixa pra Vocês já lá. viram alguma coisa estranha durante a madrugada? Não. Eu já, assim, eu me acordei, fui lá, liguei a luz do banheiro, aí tá lá minha cara no espelho, ó, todo descarado. Eu achei graça, achei graça. Pô, vamos Quer trazer também o Samuel. Quer não, Samuel? Eu quero trazer o Samuel porque, pessoal, a gente tá trazendo aqui um evangélico, uma pessoa que tá desviado, uma pessoa que pode se considerar evangélica, né? Evangélica também, nada. psicóloga, e a gente sai também trazer. Cachaceira. Isso aí, o cara aqui. E trazer uma pessoa que tem uma visão católica também. Vamos entrar agora com o Samuel. Então pronto, pessoal, Samuel já está aqui conosco e o que eu quero perguntar pro Samuel, ele estava com medo de participar, mas o Samuel, ele é católico e eu acho o Samuel um católico realmente praticante, né, Samuel? É um cara que realmente tá ali devoto também. Não é um católico que às vezes a gente já é católico, mas nem pisa na igreja, né? O Samuel, ele já é um católico que eu vejo. Realmente o Samuel, ele tá ali presente. E eu acho que o Samuel, ele também tem uma visão muito, assim, sólida sobre a religião dele. E eu queria saber sobre essa questão da possessão do filme na tua visão católica. Tu acha que realmente acontece daquele jeito? A questão do exorcismo é daquele jeito mesmo? A igreja tem alguma orientação para esse tipo de exorcismo? O que que tu sabe mais ou menos que tu pode nos dizer? Cara, é o seguinte, primeiramente, pra quem quiser achar no Instagram, @o.samuedita, mas voltando pra parte do filme, a igreja tipo, eu já tinha visto o filme antes, já tinha até falado com os meninos, e aí a igreja, ela não considera o filme como a versão oficial do que aconteceu, né? Tanto que, se eu não me engano, por causa deste filme, hoje a igreja... Por causa desse filme, não. Por causa desse acontecimento, hoje a igreja, ela pede muito mais vestígios para ser mais rigorosa a respeito do exorcismo e não descredibiliza em momento algum a ciência e a medicina, né? Ela não vai dizer, para de tomar esse remédio, ela não vai dizer, para de fazer isso, ela vai, tipo, sempre priorizar, não sempre priorizar, mas na esmagadora maioria das vezes ela vai priorizar a medicina para que a pessoa melhore, vai priorizar as orações, e o exorcismo é como se fosse o último caso, porque é de fato comprovado que não é uma doença psicológica, não é algum tipo de transtorno, é de fato uma parada de fato espiritual, para que não aconteça, porque como a gente não tem uma versão de fato dizendo que de fato era um exorcismo, era o exorcismo que ia salvar a Amélia, acho que é o nome dela. Emily.
como não foi provado que foi isso, então não tem como a gente afirmar 100% de certeza que era uma possessão. Então podia, de fato, ser só um transtorno. E aí o remédio ia ajudar, mas aí pararam o remédio, e aí várias outras coisas. Então, né? eu acho que não. Hoje a igreja ela pensa de uma forma diferente, ela já atua como se fosse por etapas. Vamos ver Sim. até onde é que vai dar, se é realmente. E no último caso seria Seria, de um fato, o caso exorcismo. de exorcismo, né? Tanto que é feita uma entrevista. Na verdade, os passos para você. Hoje a igreja ela é muito mais rigorosa com a questão dos exorcismos, né? Do que antigamente. E hoje você tem muitas etapas até chegar no exorcismo. Então você tem uma entrevista com a pessoa, você tem padres exorcistas que são extremamente treinados, extremamente capacitados para fazer aquilo, que vão lá conhecer a pessoa, que vão lá ver se realmente é aquilo que está acontecendo, e aí fazem toda a questão da medicina. Analisa todo o caso e tá, isso aqui é caso. Isso aqui é de fato ação demônio. Tanto que tem, tipo, você perguntou a respeito de como que são as possessões, né? Eu não sou nenhum estudioso a respeito do exorcismo, eu sou curioso, mas estudioso eu não sou. E aí, tem um filme lançado em 2023 chamado Nefário, se eu não me engano, que é a trama do filme, ele é um terror thriller, e aí ele meio que... A história é um prisioneiro que ele vai ser condenado à morte, ele começa a alegar que ele tá sendo possuído por um demônio chamado Nefários. Se eu não me engano, é Nefários. E aí vai lá um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que vai ver se esse... Tem o coitado do psicólogo. Pra ver se é verdade. Sim. E aí a igreja e os estudiosos, eles colocam esse filme, né, como sendo o mais próximo do que seria de fato uma possessão, a pessoa ali estando possuída. E quando tu vai assistir o filme, não tem nada a ver com o filme do Exorcista, não tem nada a ver com Emily Rose, tipo, porque é uma dramaturgia, é feito pra impressionar, é feito pra dar medo, é feito pra galera assistir, de fato. Porque nem toda possessão ela é igual. Né? Então, o cara vai agir de uma forma, vai agir de outra. Às vezes a pessoa é possuída naquele momento e não é mais. Ou então, lá no final da vida que ela vai ser, tipo, não tem como dizer como é que vai acontecer, não tem como dar certeza. Ó, é desse jeito, pronto, morreu. Não tem um padrão pra tipo Não de tem um possessão, padrão. né? Tipo, existem detalhes que... Aí, claro, quem vai saber fazer isso é o padre exorcista. Sim. Que aí ele vai identificar padrões mínimos que a gente não conseguiria perceber. Mas dizer que, tipo, todos vão ser iguais a, tipo, atividade paranormal. Que aí tem aquelas questão do poltergeist e tudo mais. Ou que vai ser... Que nem é o próprio Exorcista de Emily Rose, ou o próprio filme do Exorcista, que a pessoa fica daquele jeito, aí, tipo, já é... Uma já coisa que eu acho interessante no filme também é porque no final, quando eles ganham e perdem ao mesmo tempo Sim, o no caso, final, né? o homem lá fala pra advogada, né, que o caso foi um sucesso e que tinha muita gente sendo convertida naquela época, muitos fiéis, a igreja estava ganhando força naquela época. Eles enfatizaram isso no final do filme, achei interessante. Ah, então isso nessa parte é legal, que realmente a missão meio que da Emily foi meio que concretizada, né? Sim. Ela trouxe mais devotos, trouxe conversões, né, para a igreja, e meio que o pessoal realmente acreditou através desse acontecimento. Acho que esse caso dela abalou todos os lados, né? Tanto o direito, as leis, quanto a medicina. A própria igreja. A própria igreja também ficou, tipo assim, naquela, né, do que estava acontecendo, das acusações. Porque não é todo dia que você vê um padre, um exorcista sendo... E se eu não me engano, lá no filme também, eu acho que lá no começo, comentar algo? Ele fala que foi um pouco difícil ter uma aprovação, né? Também parece que não queriam meio que aprovar a questão ali do exorcismo dela, né? Então dá pra ver aí que a igreja realmente ela dá uma analisada, vê o que tá acontecendo pra depois realmente aprovar, né? Não é feito nas coxas. Não é tem que ter uma certeza vamos lá, muito... vamos lá e pronto, já começou o exorcismo, né? Então, na visão católica, hoje é bem diferente do que era, e claro, como tu falou, tu pontuou bem, o filme ele é feito pra impressionar, né? Pra impressionar. Então, ali naquele exorcismo, tu acha que é um pouco exagerado, né? Não é basicamente daquele jeito. Foi bem pior. É, Sendo bem sincera, foi bem pior. Tipo, quando tu para pra ver mesmo o caso dela estudar, ver as fotos do que ela passou, é bem pior. Tipo, eu tava até discutindo isso com uma professora minha de psicologia, que ela gosta muito de filmes de terror e de analisar esses casos. E ela deu pra mim a visão do filme e também ela disse, olha, Laísa, foi bem pior. O filme ali, Ele é light. Ele é light. comparado com o que aconteceu. aconteceu, né? É loucura. Então, por isso que meio que
obrigou a igreja também a se posicionar hoje de uma forma diferente. Eu acho Foi que até muito o ruim, roteiro né? do filme teve que ter sido escrito muito cuidadosamente, Uhum. sabe? É, Até o nome mudaram, então mudaram. teve toda uma coisa ali por Teve toda trás. uma troca ali. Sim. E aí, tipo, vocês estavam falando, quando eu tava ali passando, vocês falaram a respeito do, tipo, pô, ela era uma menina muito devota, muito católica e tudo, mas então por que que isso aconteceu com ela? Tipo, é justamente o que o Lucas disse, porque a gente vê de um lado que é, pô, aconteceu muita coisa ruim com ela, e de fato aconteceu muita coisa ruim com ela. Foi pior do que a gente viu no filme. Mas aí tu vai olhar pelo outro lado, teve muito mais pessoas convertidas, muito mais. O túmulo dela hoje é motivo de procissão das pessoas irem lá demonstrar a fé delas, as fé das pessoas que estão indo nas procissões. Então, tipo, as coisas acontecem, pelo ponto de vista que a gente é cristão, católico, as coisas acontecem para a glória do Senhor. Uhum. Então a gente vê que também teve o lado ruim, mas teve uma motivação. Sim, Tipo, sim. não acontece nada de ruim com uma pessoa. Deus não permite que nada de ruim aconteça com aquela pessoa se não for ou para provar a fé, como tipo o caso de Jó, ou porque ela tem uma missão naquela vida. Uhum. E aí a gente vai levando esse jeito. E a E gente... como eu falei, parece assim, nossa, que pesado, por que que Deus faz isso? Mas é como também fala, ninguém entende São os coisas que a gente não mistérios de entende, Deus, né? Uhum. A gente não chega a entender o objetivo e o mistério de Deus. Mas no caso dela, realmente ela passou por dificuldade. Tem essa parte onde o filme mostra lá no final, onde tem a carta que ela escreveu pro padre. Sim, tinha Né? carta, Ela escreve a carta e ele mostra. O padre nem quer saber se ele vai ser preso, ele quer contar a história. Em contar todo a história momento dela. ele fala no filme E ele que ele sempre diz quer que ele é o contar único a que história da Emily, né? Ele quer contar a história dela e ele conta ali no final com essa carta, onde a Emily tem essa experiência de ter visto Maria e ali Maria ter dado essas opções. Ó, você pode finalizar isso agora, né? Que aquilo ali basicamente é dizendo, você pode morrer agora e acabar, né? Mas você pode aguentar mais um pouquinho e graças ao seu testemunho, que eu acho que é isso que trouxe, né? Trouxe um testemunho, né, para Sim, ela, com certeza. que onde trouxe realmente mais, a igreja ali se fortaleceu e querendo ou não, teve uma evolução a partir daquilo ali, né? Teve uma evolução na igreja e na concepção também do pessoal em relação a esse lado espiritual. É, assim, do ponto de vista espiritual, a gente, assistindo o filme, a gente se pergunta, tá, qual é que vai ser o desfecho disso aqui? O que é que o diretor vai me trazer de lição aqui dessa história, né? Aí o filme, ele deixa bem claro que tudo aquilo aconteceu simplesmente pelo chamado dela. Era o chamado dela, ela teve Foi. aquela visão, ela teve essa resposta, aí agora cabe a nós aceitar que foi isso. É. Do ponto lógico do filme, de todo o ocorrido do que aconteceu, É a verdade. explicação, segundo Maria, né, na visão dela que ela teve, era pelo chamado dela. O chamado dela era aquele. Isso Realmente. é muito louco, porque a primeira vez que eu fui assistir o Exorcismo de Emily Rose, eu já tinha visto outros filmes, e tipo, se a gente vê alguns filmes de terror, quando tu começa a assistir muito, começa a ver um padrão. E aí tu tinha um padrão, por exemplo, ou vai dar tudo muito certo no final, Vai dar tudo ou muito vai dar tudo muito errado. E aí tu começa a assistir o filme, beleza, tá, ela tá possuída, show. Aí o filme vai passando, aí tá, beleza, o padre tá sendo julgado, então o padre vai ser absolvido. Show, beleza. Aí, meu Deus do céu, fica aquele clima onde ela tá morrendo, aí tá o julgamento e ela tá morrendo e tá o julgamento. Tá, então isso vai acabar onde? Aí o filme não acaba em nada. Aí, tipo, ela já morreu, Acaba o em padre já aberto. foi. E, tipo, tu fica, sim, e aí ela não foi salva, o julgamento não deu em nada, esse filme me mostra o quê? É um filme Tá que ligado? te leva à reflexão. Exatamente. A reflexão. Ele não tá ali pra te confortar. Ele não tá ali pra te dar um alívio no final de O que todo filme mundo ele não vai venceu. mostrar ela curada. Que a gente, será que ela vai ficar curada em algum momento? É que nem Apesar de que ela já mostra que ela tá morta, né? É que nem o começo. filme do Morro dos Ventos Vivantes, viu? A gente tem que falar Depois sobre a ele gente depois. Vai falar Esse eu sobre não ele. conheço. Ele é loucura. Esse eu não conheço. Mas é realmente o que vocês falaram é uma verdade, porque no final o julgamento que pode ser o clímax, sei lá, se você tá esperando ver o julgamento e ver uma sentença, pode esquecer. Porque você vai ver que é meio que teve todo um processo ali de julgamento e no final meio que parece que deu em nada, né? Assim, porque ele foi culpado, mas ao mesmo tempo ele não pagou a sentença. Na verdade, ele pagou, né? De outra forma. Ó, o Lucas Mas- quer falar ainda, será? Mas aí o que acontece? O filme ele realmente traz a reflexão, né? Ele traz essa questão da reflexão, no final deixa claro que ali o túmulo dela vai ser usado para procissões, você Pra falou? procissões, né? Procissões, né? Então, realmente, é para mostrar a história dela. Não é para
crescer em cima, nossa, vamos fazer um filme dessa história que foi muito grande, vamos mostrar aqui um terror, que não existe um terror ali de jumpscare, de se assustar, né? Tem ali, claro, um psicológico, como o Lucas falou. Aquela hora lá que pisca a luz, aí tem o diabo refletido no Mas ali é outro no filme exaustor. já. Ali é outro já, é o Exorcista, né? Mas é engraçado Poxa, aquela velho, parte a ali. gente assiste esse filme pela primeira vez quando é criança, morrendo de medo. Na minha cabeça, ele era o pior filme de terror que existia. E Deu aí, mais medo foi assistir ontem. Não, mas Meu o Deus, filme, cara, isso é se for pegar comédia. detalhes, se for. Parece. Mas vindo agora pro Emily Rose, se a gente for pegar os detalhes, o Emily Rose tem toda a direção artística e fotografia bem assim, Tem, é muito bonita e pro massa, terror, né? Ele pega muito bem. Ah, mas aí o filme ele é antigo, não sei o quê. Esses filmes antigos, eles são assim, um glamour de terror, cara. Que eles são muito bons mesmo. eu tenho mais medo do filme antigo de terror do que o filme de hoje em dia. Exatamente. Porque o filme de hoje em dia, com a exceção de um, que eu fiquei sabendo, eu acho que o nome dele é Exuma, que é um filme, tipo um dorama coreano. Que aí a galera eles realmente reproduziram rituais que de fato existem. Aí tirando esse, os filmes de terror, tu vê o CGI. Aquele filme, Quando as Luzes Se Apagam, acho que é o nome dele, que aí o bicho é tipo um bicho preto que vai chegando passando, tá ligado? Aí tu olha pro bicho e fica, cara, nada a ver esse bicho aí passando na tua frente. Mas aí tu pega os filmes de antigo, aí tu vê, tipo, os efeitos, algumas coisas, caramba, isso daí é esquisito, pô, isso daí não era pra estar desse jeito, não, aí esse cara... É porque os filmes antigos também, trazendo já pro terror geral, eles faziam realmente muito manual, né? Tinha aquela questão da fantasia, tinha tudo. Hoje é tudo CGI, né? Parece que perde o peso, né? Não, mas sabe uma questão também que ajuda muito, que é uma estratégia que é usada, inclusive, no marketing também, que é a psicoacústica, que é os sons. Como é que o som ele pode mexer tanto com nossa mente como o nosso corpo. E os filmes de terror, principalmente os antigamente, eu vejo que eles tinham certas trilhas sonoras que pegavam muito a gente. Tipo assim, se tu mudar o áudio do filme de terror e colocar ali um áudio Algo engraçado não vai combinar. de todo sentido. Isso é engraçado, que até um vídeo que o Samuel vai trazer, né? Falando sobre efeitos sonoros, né? Ele pode trazer Às vezes o que sustenta toda uma cena é a trilha sonora, e que é muito ela dá vida, né? Aquela situação, né? O mais famoso... Tanto a trilha como também até mesmo questão de colorização também. Traz muito o que quer passar, né? Aquela ideia de que ele quer passar. Isso é verdade. Tanto que, tipo, a gente pode pegar o filme, acho que é Psicose, né? Que tem a trilha mais famosa. Que é um filme que acho que a trilha mais famosa que a gente conhece dos filmes de terror é a trilha de Psicose, que é aquela cena do banheiro. Um clássico. E os filmes de Tubarão. Que tu sempre sabe que o tubarão... Quanto mais fica aquela frequência mais constante, que já tá vindo alguma coisa aí. Quando a trilha começa, e lá vem coisa. A gente já fica esperando o jumpscare. Aí ele não tem, corta o som e o jumpscare vem depois. Aí o susto pega. Porque o susto, ele... Opa, peraí, relaxou, né? Aí tu tem a sensação que tu tá... Tudo bem, pá, te espanta do nada, né? Cara, o terror tem todo um estudo, né? O filme de terror é muito legal, Por isso que eu não gosto de terror psicológico. Porque o terror psicológico, tu não sabe. Por exemplo, tu tem os filmes de terror que tu sabe que vai vir um jumpscare. Então, vai vir um demônio, vai vir um fantasma, vai vir um bicho, uma outra, tu sabe que ele vai aparecer. O terror psicológico, o bicho não existe. E aí tu fica esperando ele vir, tu acredita que ele vem, não acontece nada. Ele te deixa apreensivo. Tu fica tenso o filme todo assim... Aí tu sente ter alguém assistindo o filme contigo, né? Aí é loucura. Isso aí eu não senti ainda não. Isso é loucura. Aí vai pra lá. Pra lá. Pra lá, demônio. Pois é isso. Vocês têm mais algo pra acrescentar sobre a questão do... Quer mais acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Eu acho que no demais é isso. Eu acho que a gente trouxe visões. Ó, o Lucas se encaçando pra falar alguma coisa. Eu acho que a gente trouxe visões. Que é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer pontos do filme, né? Pontos de reflexão e também até pontos, assim, de nossas visões de questão de exorcismo, assim, né? de nós quatro, assim, o mais cético, assim, de todos mesmo foi o Lucas Tarzan ali. Notas. 8.4. 8.4. A minha nota. Eu acho que o meu foi nota 8, o filme da Emily Rose. Tá. Eu acho que nota 10 pela história, mas nota 8 pelo que foi mostrado só. Eu acho que foi muito pouco, né? Sim. Eu acho que dá pra ter explorado mais um pouco. Porque de 67 sessões, eu acho que a gente viu 2 no máximo, ou uma que foi no final, né? Foi. Então dava pra... Se fosse pra ser algo mais terrorístico, assim, um terror mesmo... Pois é, então com certeza, assim, já deixou a gente tenso, imagine o resto, né? Então se fosse pra ser um terror, assim, um pouco mais
terror mesmo, te botar medo, eu acho que dava pra ter aproveitado nisso, né? Então, como filme de terror, 8, 7,5 a 8. Como história, nota 10. Tá, eu dou 8,5. Também senti falta de que faltam mais coisas ali da história dela. Queria saber, tipo, sobre a infância dela. O filme, ele não deixa muito explícito, assim, pra gente pesquisar até pelo ponto de vista mais científico, sabe? Do que como é que era ali a convivência com ela, como é que era a mente dela, pra gente ver os padrões que ela tinha. Eu dou 8.4. Um a menos que era 8.4, né? As Eu coisas. fui a mais boazinha. Foi. Eu dou 8.4 pela construção, principalmente pelo que a Liza falou, tipo, a gente já é jogado no meio, né, não tem uma contextualização, a gente sabe, tipo, que começou a ficar mais intenso quando ela foi pra faculdade, e a gente já é jogado no meio do tribunal. Eu achei alguns personagens muito rasos dentro do próprio filme. Sim. Por exemplo, a própria advogada, tipo, a gente quer você porque a gente quer você. Tá, mas por que que ela é tão boa assim? Me diz aí, me dá um motivo pra eu gostar dela. Ela tinha participado de outro caso criminal que era muito famoso na época. Aí só? Aí Pronto, tudo jogou isso por a causa informação disso, e tu jogou a pronto, informação né? e pronto. E aí, eu vou fazer o que com isso? Tipo, a construção podia ter uma riqueza de detalhes melhor. Porque se o filme já era pra ser essa premissa de não ter desfecho, de deixar reflexão, de quase parecer um documentário, então eles podiam ter aprofundado um pouco mais, ter dado um pouco mais de detalhes nisso. Mas a fotografia do filme é incrível. Eu adoro a fotografia desse filme. Então, pra seria mim, nota 10 nessa da questão, né? eu gostei muito. Ele era católico. Ele é católico. O advogado da defesa era católico. Ele tava defendendo. Ele tava defendendo. Aí não acreditava. Então isso também mostra outros pontos. Ambiguidade, Ele, né? ele como católico, mas não acreditando no lado espiritual, que foi uma doença, e a outra que é como é? A advogada. Não, ela é advogada, mas ela é cética. Ela não tem uma uma religião. coisa assim. Ela não é. Agnóstica, isso. Exatamente. Ela acredita, mas não acredita. Exatamente. Não E sei, isso também acho. passa em todo o tempo do filme, né? Ela não acredita e ela tá até acontecendo algumas situações com ela, dela passando por situações de acordar 3 horas da manhã, né? O gravador que aparece. O gravador que liga do nada, pingente que aparece, O né? pingente, verdade. Então ela começa a aparecer algumas situações ali. Então realmente o filme ele é muito interessante por isso. Ele bota 2 pontos e os pontos que são inversos também, né? Então é muito legal. Sinceramente, eu fiquei com vontade até de pesquisar mais um pouco pelo caso, porque assim, eu fiquei muito dividida entre o lado espiritual e pelo lado científico. Sim, eu né? acho que o filme justamente ele traz esse questionamento. Ele Ainda cumpriu o mais- papel dele. O filme ele cumpre o papel dele, né? Mas como a gente levantou esses pontos, se fosse para aprofundar, como o Samuel falou, o personagem eu acho que seria mais interessante. Questão poxa, mostra em todo momento que o padre ele tinha um certo carinho porque ele se apegou à menina porque ele queria ajudar. Mas pronto, ficou por isso. Poderia ter mostrado mais reação que coisas, eles né? tinham, Mais assim. reações, né? O médico também poderia trazer. A cena do médico, cara. Diminui a nota, diminui, bota um 5. Vai botando 5. Não, eu acho que a 5 já é menos, muito. Apareceu lá no final. A cena do médico que vocês estavam falando, qual era a cena mais massa? Pra mim é a cena do médico. Que aí, tipo, o médico chega e fala, eu não tô podendo testemunhar, né? Não, mas por que você não pode testemunhar? Não, não posso. Mas por que você não pode? Entenda, eu não posso. Ele começa a ver o diabo, ele vai indo pra trás, aí tu pensa, não, ele vai sair correndo, do nada um carro. Pá! Tipo, pra mim foi a cena depois do coisa mais tensa. Um peso maior, né? E trazer até um peso. Poderia trazer um peso pra morte dele. Porque, ok, morreu. O que a gente pensa? Poxa, o cara morreu, o padre não vai ser solto. Né? E outra, o que é que me faz acreditar também que foi pelo lado espiritual? Porque não foi só a Emily que foi afetada. Até os céticos que estavam ao redor dela começaram a ser afetados, como a advogada. O padre começou a ver coisas também. Ele via acredito que uma entidade, e ele disse que sempre via, né? Porque perguntaram pra ele no tribunal quando é que ele via isso. Daí ele falou o tempo todo. O tempo todo. E, enfim. Isso a gente é legal, que realmente traz muito algo espiritual, porque o que acontece? Foi uma situação espiritual, né? Vou trazer. E, ok, acabou ali, mas por conta dele estar em num caso ali criminal, de investigação, eles meio que estavam cutucando o mal, né? Estavam cutucando o mal ali, meio que cutucando o mal, parece que o mal, peraí.
Eles estavam trazendo, descobrir né? se existe também, pois estamos aqui, pra tu Pois ver. é, então meio que tava abrindo também as portas pra vir ali também um negócio ruim pra eles, como o filme ele deixa claro, onde o padre em um momento ali ele vê um negócio, ele faz uma oração, e também pra advogada que tava vendo, ela tava começando a ver algumas coisas ali meio que sobrenaturais também, né? Então realmente a Gente, gente mas pode a trazer algo mente sobrenatural humana por isso. A mente humana Pois é, também. uma Aí, parada olha, bem ó, louca. então outro ponto que a gente pode O que é a levantar. mente humana? O A que mente é? humana a também, vida? como ele estava mexendo com algo sair, ele já poderia estar criando coisa na mente dela. Sim. Né? Então, ó, como é dois lados, né? Ciência e religião. É uma briga realmente Tipo, muito louca. dá pra explicar os dois lados assim e realmente tu fica bem dividido e tu escolhe no que é que tu quer acreditar, porque os dois lados fazem muito sentido. Eu acho que esse filme realmente, na época que foi lançado, fez um reboliço ali entre ciência e religião muito grande, que até hoje a gente tá aqui discutindo. Sim, O caso foi muito forte, o foi muito filme foi forte. só pra terminar a lapada. foi. Pra fazer a gente E pensar quem mesmo. sabe, né, futuramente a gente tem uma releitura, né? Porque o caso ele é discutido até hoje, então quem sabe. Quem sabe. Tem filmagens do caso real, mas se tivesse filmagens... Não quero ver, não. Quero ver, O corajoso, porque naquele tempo, a Se negada os fala caras que... tava mexendo, já tava vendo coisa ruim, imagine nós. Imagine hoje... Eu acredito nisso, que se a gente ficar atrás, a gente acha. Vai Tipo, reacender o eu dedo. acredito nisso. E aí, quando é que... Pronto, pessoal, ó, as situações que estavam acontecendo. Esse episódio era pra ter saído há muito tempo já. Ó. O Mas pneu ficou da moto do acontecendo menino coisas aqui estranhas. furou. Aí ele foi atrás, espera aí, não tá furado não achei nenhum furo. Aí disse, espera aí, olha aí, acontecendo coisa, né? A moto parou de funcionar, rapaz, bora Mas parar foi de falar coisa, essas viu? coisas, viu? Não dá certo, não. Dá mais não. A gente é que- é protegido, mas também a gente, como diz lá, como é que Jesus fala, cara? Não... não é disso, né? Mas é basicamente aquilo de... Cara, não tentarás também o Senhor teu Deus, né? Como tem uma questão aí. Peraí, você tá protegendo... você tá protegendo, mas peraí, também não vai por onde, né? Não vai... Eu já tô te protegendo, macho. Não cruza essa linha bem aqui, não. Exatamente. Entendeu? Não pula o muro, não. Fica do lado de cá. Isso não quer dizer que mostra uma impotência de Deus, mas mostra a tua rebeldia, na verdade. Que é justamente uma questão do livre-arbítrio, né? Exatamente. Ficar aqui... Ele te dá a condição de proteção. Você tá protegido. Mas se você quiser sair por fora, aí é contigo. É contigo, Aí é teus meu filho. pulos. Aí você dá teus pulos. Pois é isso, pessoal. Creio que a gente começou a falar... A gente conseguiu falar tudo que a gente tinha pra falar, tá? Falar da batalha. Falar da batalha. Pessoal, outra coisa também, isso já não é do filme, mas eu vou trazer uma informação aqui pra vocês. Pessoal, a gente tá passando... no Acast, a gente tá passando por uma campanha de batalha de cortes, tá? Lá no Acast, outro podcast aqui do nosso grupo que a gente tem também. O Nerd nada mais é do que um braço que a gente tem. E se você tem interesse de ganhar dinheiro, ganhar prêmios, a gente tem uma premiação de até 6 mil reais, né? Isso. Até 6 mil reais e também temos uma viagem até São Paulo. Conhecer nosso podcast, estúdio. o nosso podcast acontece, o Acast, acontece em São Paulo e você pode acompanhar a gente se você vencer essa batalha de cortes, né? O corte que mais viralizar, você pode ganhar prêmios em dinheiro. São três colocações, você ganha prêmio em dinheiro e o primeiro você vai ganhar uma premiação em dinheiro e também você vai ganhar uma viagem em São Paulo com tudo pago juntamente conosco. Você vai ganhar uma viagem para São Paulo para conhecer o estúdio e também você também vai ganhar um passeio para o Hop Hari também, além de 3 mil reais. Então, pessoal... se inscreve aí, é só entrar no perfil do Acast, entra lá na bio vai ter o link do grupo, do nosso grupo, e lá você começa já a participar. Você vai ver as regras e é só você começar a postar os cortes e marcar o Acast, e lá tem todas as regras. Entra lá no perfil, entra lá na bio e lá você vai entrar no nosso canal e você vai ver todas as regras para você fazer os cortes, e o corte que mais viralizar vai ganhar esses prêmios em dinheiro e também a viagem com tudo paga para São Paulo. Então participe aí da nossa batalha de cortes eu vou participar. e ganhe juntamente conosco esse prêmio e essa viagem para que a gente possa trabalhar juntos. Aí, gente, vocês viajando aí por uma semana com o Lucas Edita, cara. Todo mundo aqui, olha aí, que legal. Que legal, falar de terror o tempo todo. É muito bom pra fazer network, pra conhecer São Paulo.
tem muita experiência lá, além de conhecer também o nosso estúdio, né? Que é tudo muito bem estruturado. Exatamente, nosso estúdio é muito legal. E então, pessoal, todo mundo pode participar. A batalha é de nível Brasil, não precisa ser só da nossa cidade aqui, só do Piauí, mas de todo o Brasil que vai estar acontecendo essa campanha, cara, tá? me veio um Pode susto. participar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu aqui ao vivo. E muito obrigado quem vai acompanhar o vídeo também aí na íntegra. E muito obrigado e até a próxima.